A seguir, IIGD Irajá. Ensine seus filhos a agradar a Deus, meu. Ensine seus filhos a ter temor a Deus, meu. Ensina, você jovem, aprenda com José do Egito. O José foi parar no Egito, como Moisés nasceu no Egito. O José foi parar no Egito. Jovem. A Bíblia diz que era um jovem belo, era um jovem bonito. A mulher do Potifar, o braço direito, o primeiro-ministro do Egito, no seu tempo, se apaixonou pelo José. Não, ela não se apaixonou pelo José, ela se apaixonou pelo corpo do José. Pela cara do José, pela beleza do José, pelo porte físico e atlético do José. Vale nem mencionar, nem comentar. A mulher do Potifar colocou os olhos no José e o coração dela incendiou. Um incêndio, uma paixão. Acendeu uma fogueira. Ela perturbava o José todo dia. José, meu marido é eunuco. José, quem sabe o que é um eunuco? Levanta sua mão. Eu já ensinei. Você falta às quartas-feiras? Sabe, claro que de todo assunto se fala, mas no seu tempo. José chegou um dia, a casa estava... Não tinha um empregado dentro da casa, ela preparou tudo. Cuidado, hein, meu jovem. Cuidado, você menino. Cuidado, você homem casado. Cuidado, senhor. Cuidado, senhora. Ô, irmão, até aquela velhinha desdentada, sai de perto dela. Mas a mulher foi tão suja, tão cara de pau, que ela virou para o José e convidou, pois é, rasgar o véu. Mas chamou. Sabe o que o José fez? Olhou a porta de saída e saiu correndo. Só que ela correu atrás dele e segurou a capa dele. E no que ele correu, rasgou a capa e a parte ficou na mão dela. Quando o marido chegou, sabe o que ela disse? Esse escravo aí, esse escravinho que você trouxe do mercado, que você comprou lá no mercado de escravos, ele avançou em mim. Se eu não gritasse, os nossos empregados me socorrerem, pois é, você já sabe o que teria acontecido. Caramba, acho que foi a pior sujeira, sem falar no que o diabo fez no céu, porque a pior sujeira que já houve em toda a história da criação foi Satanás no céu, que era Lúcifer, querer o trono de Deus. Deus criou Lúcifer e disse: você vai me servir, que você é um anjo que eu criei com todo zelo para mim. E aí Deus disse: mas você tem liberdade de escolha, né? E aí ele olha o trono de Deus e vê todos os anjos adorando a Deus. Ele diz: eu quero isso para mim. Eles têm que adorar a mim. Você vê que o orgulho é o princípio mais satânico que surgiu no próprio céu, dentro do coração de Lúcifer. E depois então, agora voltando a falar do José, né? A mulher do Potifar fez a pior sujeira que um ser humano pode fazer com o outro. E virou-se para o marido e disse: ele avançou em mim. E o pobre do José todo dia: ó, respeite seu marido, que eu respeito seu marido. Eu tenho temor a Deus. Respeite seu marido. Até chegou uma hora que ele teve que sair correndo. Ela fica com a capa dele. Sabe onde o José foi parar? Na cadeia. Você pensa que lá ele ficou chorando, berrando, esbravejando: Deus, de que valeu ser tão fiel? Que orações você tem feito? Deus, por que o Senhor não me atendeu? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, não tem oração mais estúpida para Deus do que esse tipo de oração. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que fizeram aquilo comigo? Senhor, já fiz muito isso quando era criança espiritual. Que isso? Estou falando sério.
Criança espiritual não suporta nada, meu. Criança espiritual não quer entender nada. Criança espiritual não quer fazer renúncia nenhuma. O José no Egito, no calabouço, ele não questionou Deus, não se revoltou contra Deus, nem perguntou, Senhor, por que isso? Ficou tranquilo lá, e lá ele foi buscando a Deus, e buscando a Deus, e buscando a Deus. Sabe como é que ele terminou? Como chefe de carceragem. Ué, como é que pode? O carcereiro deixava a chave na mão dele. Você já viu isso? O carcereiro deixava a chave na mão dele. É incrível. E aí? Pois é, irmãos. Você pode imaginar a oportunidade? Pois é. O José recusou o gozo do pecado. Você entendeu? O Moisés recusou tudo do top. Então ele poderia ser o rei do Egito, o faraó seguinte. Ele poderia ser ricaço, rico. O faraó dominava tudo. Tudo é meu, faço o que eu quero, tenho o que eu quero. Então, do seu tempo, ele seria o máximo. E ele vai e recusa ser chamado filho da filha de Faraó e prefere a vergonha do povo de Deus. Versículo 26 de novo. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista... Irmãos, o que está acontecendo com os cristãos de hoje que não pensam na eternidade, irmãos? Que não pensam em alegrar Deus aqui. Você sabia que quando você foge do pecado, você faz o Senhor Deus dar uma gargalhada e dizer, esse é meu filho? Gargalhada fica por minha conta. Mas Jesus sorriu. Você sabia que Jesus sorriu? A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito de Deus. Irmãos, por que as pessoas não se casam com um pensamento firme de irem até o fim? Você sabe quem foi que fez o casamento? Quem inventou o casamento? Olha só, talvez não tenha havido uma atenção especial, específica a isso que eu vou te mostrar. Todos vocês sabem. E é uma das frases, um pedacinho de um versículo que a gente fala muito. É até título de um dos meus trabalhos. Mas eu vou mostrar para você. Se você é casado e tiver temor a Deus, Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus capítulo 19, versículo 6. Quem lê comigo? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou... Peraí, o que Deus ajuntou? Então diga o que Deus ajuntou. Só isso, não estique. Diga de novo, o que Deus ajuntou. Você sabia que quando um homem se junta, se une a uma mulher, um homem se casa com uma mulher, um homem se casa com uma mulher, você sabia que é a repetição do primeiro casamento no Jardim do Éden? É a repetição do que houve no Jardim do Éden. Então quem é que junta o homem com a mulher? É Deus? Quem é você para dividir? Quem é você para dividir? Cadê o respeito, irmãos? Cadê o temor a Deus? Por que casamentos acabam dentro das igrejas? Por que casamentos acabam dentro das igrejas? Até em cima de altares. Sabe como é que se pode classificar isso? Falta de temor a Deus. As pessoas não respeitam Deus no casamento. Não respeitam Deus na sua vida financeira. Não respeitam Deus, irmãos, com a sua boca. Quando nós falamos mal de alguém, nós não respeitamos a nossa boca, criada por Deus. Não temos temor a Deus. Quando o cônjuge não é respeitado, Jesus não é respeitado. Quando a esposa não é amada, porque a esposa representa a igreja. Quantos sabem da simbologia do casamento? A mulher representa a igreja, o homem representa Cristo. Cristo é a cabeça da mulher, a mulher é submissa a Cristo, ao marido. Moisés recusou tudo.
Moisés disse: eu não quero nada disso, sabe por quê? Eu sei que eu vou estar face a face com Deus. Que isso? Moisés era o homem mais manso da terra. Foi Moisés que Deus escolheu para liderar o povo de Israel. Foi Moisés que Deus levantou. Quando antes Moisés recusou tudo. Parecia que Moisés nunca ia ter nada e nunca ia ser nada na vida. Moisés disse: eu não quero. Está lá no meio do brejo cuidando do rebanho do sogro. Nem dele era. Nem dele o rebanho era. Ele estava no brejo, no mato, cuidando do rebanho do sogro dele, um sacerdote. Ele estava cuidando do rebanho do sogro dele. Importante, ele casou-se com a filha de um sacerdote. Ele não casou com uma mulher qualquer. Você vê temor em Moisés o tempo todo. Aí Moisés está cuidando do rebanho do sogro. A minha pergunta agora: que ambição Moisés tinha? Nenhuma. Nenhuma. Moisés foi um homem desprovido de tudo. De vaidade, de orgulho, de ambição, de cobiça. Foi um homem desprovido de tudo. Não procurou status, não procurou brilho. Aí Deus disse: é você que eu quero. Você vê Jesus, a humildade de Jesus. A humildade de Jesus, irmãos, é tão fascinante. Ela é tão fascinante, ela é tão, sabe? Faltam expressões com tanta riqueza de vocábulo no nosso vernáculo. Jesus sendo Deus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. O ser humano é limitado. E ele vem nas cidades da Judéia, ele vem em Belém. Belém é a menorzinha das cidades, a menorzinha, pequenininha. Aí Jesus vem, num tempo de censo, todo mundo tinha que se cadastrar, e não havia uma hospedaria para esperar Jesus. Os profetas anunciaram, Isaías anunciou, mas ninguém reservou um lugar para ele. Aí Jesus está nascendo, Maria está lá com barrigão, Jesus vai nascer, e sai o pobrezinho do José, que não tem nada com Maria, era marido dela, mas nem tocou na pobrezinha, ele nem tocou nela. E o anjo disse: olha, é filho do Deus Altíssimo. Sim, Senhor. E sai o José procurando um lugar para sua mulher ganhar o Filho de Deus. E bate numa porta. Me faz lembrar a canção de Natal que as crianças cantam, que eu gosto muito. Não há lugar, nem sequer só para um alugar. Não há lugar para Jesus. Toque, 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 toque. Hospedaria está cheia. Minha mulher está grávida, vai ganhar um filho. Está cheia. Procure outro lugar. Toque, 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 toque. Está cheia. Procure outro lugar. Caramba, ninguém imaginava que era Deus chegando na terra. Aí um fazendeiro abre lá a porta. Uma pequenina fazenda. Uma cocheirazinha. E ela está em dores de parto. Entra aqui, meu filho. Olha, sinto muito, mas nem na minha casa dá. Minha mulher, olha, dá pá virada. Só tem essa estrebaria. Não, eu acho interessante, irmãos. As pessoas hoje têm medo do mosquito. E Jesus nasceu numa estrebaria. Não tem lugar mais sujo, mais mal cheiroso, mais cheio de bactérias do que o lugar onde o esterco dos animais está correndo frouxo lá. Gente, é de ter vergonha. Para. Quando entenderem, será tarde. Não é o mosquito que mata, mas deixa pra lá. Estou cansada de falar isso. Mas e aí? Aí o José vai, tá Maria com dor de parto. O José vai, pega umas palhas, pega os panos, estica lá numa manjedoura, cheia de baba de boi, cheia de baba de burro. Tadinho, deve ter lavado aquilo. Senhor, será que tem
um tonel, um barrilzinho de água aqui para botar esse neném. Ninguém imagina, gente, que ali vem Deus. Quando eu vejo que Jesus veio da forma mais simples, mais simples. Quando eu vejo que José era um carpinteiro. Por que as pessoas menosprezam tanto hoje? Por favor, pelo amor de Deus, irmãos. Não entendam, não interpretem de forma errada o que eu estou te mostrando. Mas por que está faltando humildade no coração do povo de Deus? Por que está faltando submissão? Por que está faltando amor no casamento? Por que está faltando doação de vida? Por que está faltando renúncias? Por que está faltando isso? Se a Bíblia te apresenta tudo isso e interessante. Deus manda, mas Deus fez. Jesus é Deus e Ele renunciou a tudo. E ele cresce como filho do carpinteiro, anda nas cidades da Judéia. E aí, em adulto, o pai requer a vida dele e diz: meu filho, você sabe para o que você foi à terra. Sim, meu pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por que o cristão não entende que a vida aqui na terra é uma missão? E por que não entende que essa missão tem que ser cumprida dentro da palavra? Se você entra na palavra, você está no plano de Deus. Eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Seja humilde de coração. Joga a cobiça fora. Tira o olho da mulher do outro. Para de maltratar o teu marido. Para de ficar com raiva do chefe. E deixe de sujar o seu coração. Quando é que as pessoas vão entender isso, irmãos? Para terminar, eu volto lá em João 15. Versículo 2 e versículo 3. Quem lê comigo? Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê. Vós já estáis limpos. Você já conheceu alguma criança que a mãe abria o chuveiro e ele saía fora da água? Com medo da água? Quem conheceu alguma criança assim? Não fuja do chuveiro do céu. Deixa a água descer. Abra a boca e beba essa água. Tá aqui, meu irmão. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem cristão que é tão criança, que quando comete um pecado, um pecadinho, Jesus, me lava com teu sangue. O sangue foi derramado uma vez. Agora é a palavra que lava. Irmãos, quando o cristão não quer ouvir a palavra de Deus com seu coração aberto, ele fica sujo. E o Senhor Jesus deixou isso de modo tão simples nesta parte, que é impossível não haver compreensão por parte do mais recém-chegado a Cristo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem não deixa a palavra lhe lavar, não tem noção de que quer ficar sujo. Há pessoas com os olhos muito sujos, cobiçando o lugar do outro. Há pessoas com os olhos muito sujos, com o olho na mulher ou no marido da outra. Há pessoas com os olhos tão sujos que querem a cadeira do chefe. Tem gente que entra numa empresa, estava desempregado, não tinha nada. Passando necessidade, vergonha, endividado. Um empresário abre uma oportunidade, dá uma porta de emprego, ajuda o sujeito a estudar, o sujeito estuda, e ali ele vai crescendo, vai galgando degraus. Quando ele chega a um certo patamar, ele para, olha para o chefe
E o diabo vem na cabeça dele e diz: você dirigiria essa empresa muito melhor do que esse aí. Você já viu como você entende mais disso e disso e disso do que ele? Foi assim que Satanás olhou para o trono de Deus. Deus criou Lúcifer e ele cobiçou o trono de Deus. Assim o diabo faz no casamento, quando faz a mulher menosprezar o marido, quando faz o marido menosprezar a sua mulher, porque muitas vezes a vizinha tem mais qualidades, o vizinho, o colega de trabalho. Uma vez uma mulher veio conversar comigo, em nome de Jesus. Uma mulher veio conversar comigo, há muito tempo isso, há muito tempo atrás. E me trouxe vários defeitos do marido e me apresentou os vários defeitos do marido. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: a senhora não tem defeito nenhum? Não, eu sei que a gente tem, eu sei que eu tenho. Eu falei: até agora, o tempo todo que eu lhe ouvi, já vão mais de 30 minutos, a senhora só falou mal do seu marido. A senhora não mostrou uma coisa boa nele. Não, mas deixa eu terminar de falar. Ainda tinha mais, depois de meia hora. Mas aí no final eu entendi. Sabe por quê? Porque ela disse para mim que ela gostaria que o marido tivesse a inteligência do cunhado. Presta atenção. Que ele tivesse a inteligência do cunhado. Que ele tivesse o corpo atlético do vizinho. E aí eu me levantei e disse: eu vou encerrar o atendimento aqui agora, senhora. Por quê? Porque a senhora não tem o menor respeito por Jesus. Eu estou aqui representando Jesus. Sou pastora da igreja. A senhora não respeita o seu casamento. Quem instituiu o casamento foi Deus no Jardim do Éden. O seu casamento deveria ser uma réplica daquele. Porque foi Deus quem fez. Ainda falei para ela: a senhora não tem noção do que a senhora acabou de falar. A senhora não tem nada a me dizer? Tenho. E eu de pé disse: se converta. Quando ela só se converter, seus problemas vão ser resolvidos. Não preciso dizer a você que ela nunca mais pisou aqui. As pessoas andam pelas igrejas buscando ouvir o que querem ouvir, o que lhes agrada, não querendo ouvir o que precisam ouvir, não querendo tomar banho da palavra de Deus, para acabar com a sujeira. Ser tentado não é pecado, mas muita gente está dentro das igrejas, aceitando a tentação com grande prazer. E quem não caiu pode ter certeza que se não abrir o coração, se não se limpar pela palavra, vai cair. Ainda muita gente boa vai cair sobre a face da terra. Por isso nós temos que nos humilhar diante de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.